Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar agora o capítulo 5 do nosso curso, onde nós vamos tratar do protocolo Spanning Tree, tá certo? E aí essa aula ela tem como objetivo explicar como é que o Spanning Tree funciona e reduz o problema dos loops causados por redes redundantes camada 2. Então a gente vai abordar os objetivos, operações e evolução do Spanning Tree. Nessa aula de hoje a gente vai abordar objetivos e operações e aí a gente termina na aula seguinte, tá bom? Certo. Tratando primeiro da finalidade do Spanning Tree Protocol. E aí, trazendo uma contextualização para vocês, é muito importante que uma rede ela tenha redundância física. Por quê? Porque caso um dos caminhos, um link de um switch para outro, ele falhe, assim como acontece com os roteadores, tá certo? A gente está tratando aqui de redes camada 2. Assim como acontece com os roteadores, é importante haver uma redundância nos caminhos físicos, porque se por acaso acontecer qualquer problema, um switch teve alguma falha de operação ou um cabo se rompeu, é possível pegar outro caminho e aí chegar a mensagem no seu destinatário. E aí isso é relativamente importante, principalmente em redes empresariais, onde caso ocorra a interrupção de serviço, pode acontecer sérias consequências, prejuízo financeiro. Só que a redundância física ela introduz alguns problemas com loops ou tempestade de broadcast, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Então, vocês conseguem observar aí na imagem à direita que uma mensagem enviada do PC1 causou essa tempestade de broadcasts, essa grande quantidade de quadros inundando todas as portas dos switches, tá certo? O que vai causar o quê? A rede ela vai ser interrompida e os switches eles vão travar, provavelmente. Tá certo? Então, a presença de vários caminhos físicos entre os switches, essa redundância, ela vai causar loops com tempestades de broadcast, onde esses pacotes, esses quadros de broadcast ou multicast, eles são encaminhados sem parar, causando um consumo excessivo de largura da banda da rede e aí prejudicando, como eu falei para vocês, vai acabar travando a rede. E aí, como não é uma opção não haver redundância em redes camada 2, existe esse protocolo, o protocolo Spanning Tree, que resolve o problema. E aí ele vai identificar e bloquear caminhos redundantes, enquanto ele vai manter um caminho só ativo. Mas se por acaso esse caminho ativo ele for tiver algum problema com ele, ele pode reabilitar outros caminhos bloqueados anteriormente, como a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? E aí, tratando aqui do protocolo Spanning Tree, ele é um protocolo de rede de prevenção de loop em redes redundantes camada 2. O Ethernet, por si só, ele não é um protocolo que permite redundância na rede. Então, para que não ocorra esse fenômeno da tempestade de broadcast ou broadcast storm, o protocolo Spanning Tree ele atua bloqueando, não é bloqueio físico, certo? É um bloqueio lógico dos caminhos redundantes na rede para evitar que ocorra esse loop de broadcast, tá bom? Então, por exemplo, aí o PC1 ele manda um quadro via de broadcast, tá certo? E aí o S2 ele vai encaminhar para todas as portas, exceto a porta de origem. E aí, por exemplo, num protocolo ARP, para descobrir o MAC address do destinatário,
ele vai evitar que ocorra o loop aí, como vocês estão vendo, e ocorra a tempestade de broadcast. Esse processo aí a gente vai ver com mais detalhes mais na frente, tá bom? E aí, se por um acaso ocorrer um problema no link físico, certo? Que estava previamente ativo, o Spanning Tree ele reabilita aquele link previamente bloqueado, como vocês estão vendo aí, tá bom? Esse link aí, a entrada Fast Ethernet 0/2 do switch 2 para o switch 3 estava bloqueado, mas aí como o link lá da entrada Fast Ethernet 0/1 do switch 2 para o switch 3 teve algum problema, aí o protocolo ele reabilitou a entrada da porta Fast Ethernet 0/2. Bom, continuando aqui. Quando existem vários caminhos redundantes entre dois dispositivos em uma rede Ethernet e não há implementação do Spanning Tree, ocorre o que a gente viu lá no início, o loop de Layer 2 ou camada 2. E aí o que é que vai acontecer? Vai ocorrer uma instabilidade na tabela MAC, certo? Tabela MAC de MAC de origem, MAC de destino, como a gente vai ver com mais detalhes daqui a pouquinho. E aí, o que é que vai acontecer? Como eu falei para vocês, vai resultar em alta carga no processador dos switches, também dos dispositivos finais. E aí pode ocorrer travamento, mas de qualquer forma a rede ela fica praticamente inutilizável. Nos protocolos de camada 3, IPv4 e IPv6, certo? Existe um mecanismo que vai limitar o número de vezes que um pacote ele vai ser retransmitido. Mas isso não acontece com a camada 2. Na camada 3, nos roteadores, no caso do IPv4, ele tem aquele campo lá do pacote, o Time to Live, TTL, que ele vai diminuindo, tá certo? E quando ele chega em 0, caso não tenha chegado no roteador da rede destinatária, esse pacote aí ele é descartado. No caso do IPv4 é o TTL, no caso do IPv6 é o Limit de Hope. Como na camada 2 não existia nenhum mecanismo nesse sentido, é que foi desenvolvido o protocolo Spanning Tree, ou árvore de abrangência, se a gente for traduzir. Tá certo? E aí falando especificamente dos loops de camada 2. Então, sem o STP, esses loops Layer 2, eles podem se formar fazendo com que os quadros de broadcast, multicast e unicast desconhecido, que são aqueles quadros que são enviados para a descoberta do MAC do destinatário, eles circulem de maneira sem parar. E aí, por exemplo, numa solicitação ARP, quando é enviado uma mensagem via broadcast para a descoberta dos MACs a partir dos endereços IP, esses quadros são encaminhados para todas as portas do switch, exceto a porta de entrada original, como a gente já viu, tá bom? E aí vai ser encaminhado por todos os switches dentro lá dos domínios de colisão. E aí isso vai garantir que todos os dispositivos em domínio de broadcast, domínio de broadcast, possam receber aquele quadro. Mas se tiver mais de um caminho, se houver redundância, vai ocorrer o loop. Tá bom? E aí quando ocorre o loop, a tabela de endereços do MAC do switch envolvido, ele vai mudar com aquela atualização dos quadros de broadcast. Aqueles quadros de entrada, eles vão sendo modificados, porque está em loop. E aí vai gerar uma instabilidade na tabela MAC. E aí, conforme eu falei anteriormente, uma alta carga na CPU, e aí podendo travar o switch. Vamos observar aqui. O PC1 manda um quadro, a tabela MAC do S2 ela é atualizada, certo? E aí vai mandar via broadcast para todas as portas, exceto Fast Ethernet 0/11.
E aí lá em cima a gente tem o switch 1 e switch 3 que vão encaminhar via broadcast para todas as portas, exceto aquela porta de entrada. Observem aí que a porta do switch 2 está como PC1 como fecha Ethernet 011. E aí ele vai receber novamente os quadros, tá certo? E aí ele vai encaminhar via broadcast. Então, o MAC de origem já vai mudar para esses switches aí. Ele vai ficar sendo modificado, sendo atualizado constantemente, tá certo? E aí vai causar aquela tempestade de broadcast ou broadcast storm que a gente viu anteriormente. Ok, pessoal? Aí no caso, o switch 3 e o switch 1, eles vão receber novamente o quadro na uma porta diferente, atualizando o MAC de entrada. E aí o S2 também vai atualizar o seu MAC de origem. E aí esse ciclo vai recomeçar e causando a tempestade, o loop na rede e a tempestade de broadcast, que nada mais é do que um número alto de broadcasts que vão sobrecarregar a rede. Tá certo? E aí, como eu falei, ele vai resultar num consumo muito alto de largura de banda e sobrecarregando a CPU dos switches, podendo resultar no seu travamento. Pode acontecer com o IPv6, já que o IPv6 não usa broadcast? Pode, porque o IPv6 ele usa, por meio do seu protocolo, ao invés do ARP, o ICM-IPv6 Neighbor Discovery, ele usa multicast. Então, se a gente tem um host que está preso no loop Layer 2, ele não pode ser acessado por outros hosts na rede. E aí ocorre também o problema das alterações constantes na tabela de endereço MAC, e aí o switch ele fica sem saber para qual porta encaminhar os quadros, tá bom? E aí, além de sobrecarregar o switch, ele não vai conseguir alcançar o destinatário. E aí, na animação anterior, os switches vão ter as portas incorretas listadas para o PC1. Qualquer quadro unicast desconhecido destinado ao PC1 ele vai ficar fazendo loop na rede, assim como os quadros de broadcast. E aí mais e mais quadros em loop pela rede vão acabar criando o broadcast store. E aí esse é um problema que acontece em redes redundantes, tá certo? E aí, como a gente viu, o protocolo que evita isso é o spanning tree por meio do bloqueio lógico daqueles links redundantes. E aí uma informação importante é que o spanning tree ele já vem habilitado por padrão no switch Cisco. Continuando, gente. Agora tratando do algoritmo do Spanning Tree. O protocolo Spanning Tree ele é baseado no algoritmo do Spanning Tree, que ele foi inventado pela cientista da computação Radia Perman lá no ano de 1985. O Spanning Tree Protocol é baseado nesse algoritmo do Spanning Tree, traduzindo para português, algoritmo de árvore de abrangência, certo? E aí todo o processo se baseia na seleção de uma ponte raiz ou root bridge, que na verdade é um switch raiz, mas aí como se utilizava o termo bridge ou ponte para designar o switch antigamente,
ele ficou até hoje com essa nomenclatura como ponte raiz ou root bridge, tá certo? E aí, esse switch raiz, esse root bridge, ele vai servir como referência para os caminhos de menor custo dos outros switches. A gente vai ver isso com mais detalhe daqui a pouquinho. Aqui do lado esquerdo nós temos uma rede LAN com as conexões redundantes entre vários switches, tá certo? Aí o algoritmo do Spanning Tree, ele começa a selecionar baseado num determinado custo quais são os melhores caminhos, tá certo? Evitando redundância na rede, para que a mensagem ela seja para que os links, certo, baseado no melhor caminho, eles levem sem redundância a rede até o root bridge ou ponte raiz, que no caso aí foi eleito o S1. Tem um processo de eleição baseado o processo eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. E aí todas as outras portas, todos os outros links, eles são bloqueados, evitando o loop na rede. Tá certo? E aí uma porta bloqueada vai ser uma porta que não é possível encaminhar quadros por ela, criando uma topologia onde cada switch ele vai ter um único caminho para o root bridge, para a ponte raiz, semelhante às ramificações em uma árvore que se conectam à raiz dessa árvore. Tá aí o nome que se baseia, né? Spanning Tree ou árvore de abrangência. Os caminhos físicos eles ainda existem, tá certo? Só que eles vão ficar desativados para evitar os loops. E aí, conforme eu falei para vocês, se por um acaso o caminho físico ele tiver algum problema dentro daquele caminho que já está estabelecido, que não está bloqueado, que a porta está encaminhando, ou em modo fast forwarding, o Spanning Tree ele vai recalcular, tá certo, a questão do custo e reativar os outros caminhos que previamente estavam bloqueados. Falando agora das operações do protocolo Spanning Tree. Bom, e aí usando o algoritmo do Spanning Tree, o protocolo Spanning Tree, ele vai criar uma topologia sem loops, certo? Onde o processo ele vai ser resumido em 4 etapas. Primeiro, elege-se a root bridge ou a ponte raiz. Depois, se elege as portas raiz. Depois, as portas designadas e as portas bloqueadas. E aí, gente, tem um fator muito importante, é que o protocolo Spanning Tree ele usa um tipo específico de PDU, tá certo? E aí vocês lembram que lá quando a gente estava tratando do modelo OSI, TCP/IP, a gente tratou das PDUs, que são os protocolos de unidade de dados de protocolo, que vão circular entre as camadas, como no caso bit, quadro, pacote e segmento ou datagrama. No caso aqui existe uma chamada BPDU, Bridge Protocol Data Unit, tá certo? Que é uma forma de PDU, assim como os pacotes que circulam entre as camadas do modelo TCP/IP, modelo OSI. Mas no contexto que a gente está falando aqui, do protocolo Spanning Tree, esses BPDU são usados para troca de informação entre os dispositivos de rede, trazendo informações importantes, tá certo? Então a gente tem aqui o cabeçalho das BPDUs, que vão conter os campos de dados específicos para um correto funcionamento do protocolo Spanning Tree, servindo, por exemplo, para eleição do melhor caminho, do caminho raiz e da ponte raiz, tá certo? Então, cada BPDU contém um Bridge ID, o identificador de ponte,
que vai identificar qual switch enviou aquela BPDU, tá certo? Onde esse bid está envolvido em várias decisões dentro do algoritmo, como o processo de decisão do root bridge e a porta raiz também, a root port. E aí, conforme mostrado na figura, o bridge ID ele tem um valor de prioridade, o endereço MAC do switch e um ID de sistema estendido. 4, 12 bits e 48 bits respectivamente. A gente vai entender mais um pouquinho sobre eles, tá bom? Prioridade da bridge ou prioridade da ponte, que é esse primeiro campo aqui de 4 bits. E aí, o valor numérico que é usado nessas redes perdão. Esse bridge priority ele é um valor numérico, certo? Que vai determinar qual switch vai ser eleito como ponte raiz, além de influenciar no processo de escolha do caminho mais eficiente para o encaminhamento do tráfego até chegar na ponte raiz. O switch Cisco, pessoal, ele tem um valor padrão desse bridge priority, tá certo? Que é de 32768. Só que aí ele pode ser configurado para outros valores dentro do intervalo 61.440. Mas aí existe uma questão com relação à quantidade desses 4 bits aqui, onde os incrementos devem ser feitos a cada 4.096, tá certo? Então, se por acaso eu quiser mudar esse valor, tem que ser a cada 4.096 valores dentro desse campo aí. E aí um outro detalhe importante é que a prioridade da ponte, quanto mais baixo, melhor. Então, um switch que vai ter uma prioridade de bit mais baixa, ele vai ter mais chance de ser escolhido como o root bridge ou a ponte padrão. Então, por exemplo, se tem um switch com prioridade de 0, ele vai ter precedência sobre todos os outros switches. E aí, outro campo agora, o ID do sistema estendido. Esse valor aí, pessoal, é um valor decimal que é adicionado a esse outro valor aqui, o Bridge Priority, certo? Para identificar a LAN no BPDU. Então, basicamente, a gente tem o valor do Bridge Priority e aí adiciona-se a identificação da VLAN a esse Bridge Priority. Então, por exemplo, se por acaso a gente tem um switch com o Bridge Priority 32.768, ele está na VLAN 1, esse valor vai ficar 32.769, tá bom? Tá certo? Então, essas informações do identificador da VLAN são incluídas no quadro do BPDU por meio desse identificador de sistema estendido. E essa informação ela é incluída nos BPDUs para garantir que os switches eles tenham a capacidade de calcular as árvores independentes para cada VLAN. Então, é possível, gente, a gente ter portas bloqueadas para um tipo de VLAN e habilitada para outra VLAN. Então, não vai ter um bloqueio total, tá bom? E por fim, lá no campo do BPDU, vocês podem encontrar aqui o endereço MAC do switch, 48 bits, como a gente já viu lá no formato de hexadecimal, tá certo? 6 campos. E aí, gente, quando dois switches eles estão disputando para ser uma ponte raiz, tá bom? E aí ele tem o mesmo ID e o mesmo valor de sistema estendido. O MAC address ele vai ser utilizado para definir qual vai ser aquele switch que vai ser eleito como ponte raiz.
Então, por exemplo, a gente tem aí o dois switches, switch A e switch B. O primeiro MAC, eles têm um MAC basicamente igual, mas o primeiro termina em 55 e o segundo termina em 66. Então, se ambos os switches têm a mesma prioridade de bridge, por exemplo, 32768 e a mesma VLAN ID, o mesmo valor, resultando no valor 32769, tá certo? É feito esse critério, o critério de desempate vai ser feito com base no endereço MAC. Então, nesse caso, como o switch A ele tem um MAC mais baixo, finalizando em 55, e o switch B finaliza em 66, o switch A ele seria selecionado como o switch raiz. Ok? E aí o switch A ele coordenaria a topologia do spanning tree ao longo da rede. Tá bom, pessoal? Então vamos para a primeira etapa aqui das operações do protocolo spanning tree, como a gente viu aqui, tá bom? A primeira etapa do processo: eleição da ponte raiz, eleição do root bridge. E aí o algoritmo ele vai ter que designar um único switch, tá certo? Onde esse switch vai servir como referência para todos os outros switches fazerem o seu cálculo de caminho. E aí todos os switches dentro do processo dentro do domínio de broadcast, perdão, eles vão participar da eleição. Então, quando os switches eles são inicializados, eles começam a enviar o seu quadro BPDU a cada 2 segundos. E aí, nesses quadros do BPDU, ele vai ter o bid do switch de envio e o bid de ponte raiz, conhecido como ID raiz. Então, esse bridge ID, certo? Como a gente viu, o menor valor vai se tornar o bridge raiz. Esse bridge ID vai ser também é chamado de prioridade, tá bom? Vai ser a junção do bridge priority e o ID de sistema estendido. E aí no início todos os switches vão mandar o mesmo valor do bid, tá certo? O bridge ID e o bridge de ponte raiz, porque ele já acha que ele vai ser a ponte raiz. Então ele vai colocar o mesmo valor. Só que aí essas mensagens são enviadas e aí os switches vão perceber quem é o switch que vai ter o bridge ID menor. E aí depois disso, quando eles percebem quem vai ser o menor, eles trocam o identificador de ponte raiz, o ID de raiz, pelo do switch vencedor. E aí vocês podem observar aí, pessoal, switch 1, switch 2 e switch 3. O switch 1 ele tem a prioridade 24577, o switch 3 32769 e o switch 2 ele vai ter 32769 também. Quem ganhou foi o switch 1, 24577. Ah, mas você não falou que o valor default é 32768, mas nada impede que o técnico de TI, o gerente de TI, ele mude essa configuração aí, tá certo? E conforme a gente viu, com o bridge ID padrão 32768, é possível que ocorra ocorra um empate e aí o MAC é que vai decidir. Mas, como eu falei, para assegurar que a melhor decisão de seleção da ponte raiz atenda ao requisito da rede, recomenda-se que o administrador configure o switch com esse valor, que vire o switch de bridge raiz desejado com a prioridade mais baixa. E aí ele vai ver lá a topologia da rede para verificar qual vai ser mais interessante. E aí na próxima figura, todos os switches eles vão ter o mesmo valor de prioridade, 32769, onde o critério de desempate vai se dar por meio do MAC address.
Ok? Então, switch 1, switch 2, switch 3, mesmo valor 32.769. E aí, por que esse valor? O valor padrão é 32.768 e o dia de sistema estendido, no caso aí, eles estão dentro da VLAN 1. 32.768 mais 1 dá 32.769. No caso aí, quem foi escolhido foi o switch 2 por causa do seu MAC, que termina tudo em 1. Outro ponto importante, pessoal, é que após a ponte raiz ser eleita, certo? O algoritmo ele vai iniciar o processo para determinar os melhores caminhos para a ponte raiz dentro lá de todos os domínios de broadcast, tá certo? Esse caminho que vai ter que é classificado como custo interno do caminho raiz são determinados por meio da soma de todos os custos das portas individuais de todos os switches ao longo dos caminhos switches até chegar na ponte raiz. Uma observação importante é que o BPDU ele inclui esse custo de caminho raiz, tá certo? E aí a gente vai ver aqui na tabela o valor que ele vai estar ligado à velocidade da porta. E aí também é importante lembrar que quando o switch recebe o BPDU, ele vai incluir também o custo da porta de entrada do segmento para determinação do custo do caminho do root bridge. E aí, como eu falei para vocês, os custos da porta padrão são determinados pela velocidade que a porta opera. E aí esse custo aí, vocês vão observar do canto esquerdo a velocidade do link e dois valores de custo. Gente, esse valor aí da especificação 802.1D de 98, ele não é válido mais. A gente vai usar aqui nos exemplos, mas o que é utilizado é o da direita. Por quê? Porque ele não contemplava velocidades superiores a isso aí, a 10 gigabits por segundo. Por isso que adota-se esse protocolo aí, a especificação 802.1W, tá certo? Mas isso não quer dizer que o C2.1D também não esteja sendo utilizado, mas recomenda-se utilizar a especificação de C2.1W, tá bom? E aí, pessoal, esse custo ele vale tanto para o STP quanto para o RSTP, que é uma outra variação do STP que a gente vai ver depois. Então, por exemplo, ó, nessa imagem aí, nós temos o switch A como a ponte raiz, tá certo? Nós temos o switch B e o switch C. E aí o custo lá do root bridge ele vai ser zero, porque ele é o root bridge, tá bom? Ele já está lá, não tem caminho para ele. E aí esse switch B e o switch C, no link para lá, só vai ter um link. No caso, ele vai ser de 1 gigabits por segundo, resultando no custo 4. Então, nessa parte superior você tem um custo 4 e lá na outra parte vai ter um custo 8. Por quê? Porque tem dois enlaces, tanto para a direita quanto para a esquerda. Então vai ser 4 mais 4, resultando em 8. Certo? Segunda etapa é a eleição das root ports, ou a porta raiz. E aí o algoritmo Spanning Tree ele vai selecionar a porta raiz em cada switch não raiz da rede, tá certo? No caso aqui ele iria selecionar as portas raízes do switch B e do switch C. E aí a porta raiz vai ser aquela, tá certo? Que vai oferecer o caminho mais curto dentro desse contexto do custo total até a ponte raiz. Esse custo total ele vai ser calculado como a soma dos custos das portas ao longo do caminho até a ponte raiz. Então, nesse caso aqui, gente, as portas raiz seriam essa daqui
e essa daqui, tá certo? Essas duas aqui seriam as portas raiz. E aí, quanto menor o custo, certo? Melhor para aquela porta. Todas as outras portas, tá certo? Que não são porta raiz, ou outro tipo de porta que são as portas designadas, elas ficam bloqueadas para evitar o loop na rede. Então isso significa dizer o quê? Que apenas uma porta do switch que não seja root bridge, ele vai ser selecionado como porta raiz, enquanto as demais, exceto as portas designadas, elas vão ser bloqueadas, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, olhem aí na imagem da direita, o custo do caminho de S2 até o S1, que é o root bridge, tá certo? Vai ser de 19. E o custo no caminho, nesse segundo caminho aí à esquerda, tá bom? Ele vai ser 38. E aí vocês vão observar aqui. Por quê? Porque são links fecha Ethernet. E aí é 19 o valor do custo. Tá certo? Como tem dois enlaces aí, dois enlaces S2 para S3, S3 para S1, o custo vai ser 38. Então, como o caminho 1 ele vai ter um custo menor do que o root bridge, tá certo? Ele vai ser, dentro do switch 2, a porta raiz, a root bridge, tá certo? A faixa Ethernet 0/1 vai ser a porta raiz, em detrimento à porta Ethernet faixa 02. Só que aí tem outro conceito, pessoal, que é das portas designadas, tá bom? A porta designada vai ser aquela porta, tá certo? Ela perdeu para a porta raiz, mas vai ser aquela porta que ela não vai causar nenhum loop na rede, tá certo? Que ela não vai ser bloqueada, e aí essa porta é chamada de porta designada. Então, nesse caso aqui, a interface fecha Ethernet 0/2, ela vai ser alocada como uma porta designada. Tá certo? Então, no switch que vai estar participando, duas portas vão estar constituindo lá a rede LAN. Tá certo? Se tiver mais do que as duas, a terceira vai ser bloqueada. Uma vai ser a porta raiz e a outra vai ser uma porta designada baseado lá no custo. Tá certo? Observem bem aí. Switch 2, porta designada e porta raiz. Tá certo? Um detalhe importante é que no bridge raiz, no bridge root ou ponte raiz, tá certo? Todas as portas dele são portas designadas. Vocês podem observar aí, fecha até 0/2 e 0/3, tá certo? E todas as portas que vão ligar dispositivos finais, elas são portas designadas também. E aí vocês podem observar no switch 2 que a porta raiz é a interface fecha Ethernet 0/1 e a porta designada fecha Ethernet 0/2. No caso do switch 3, a fecha Ethernet 0/1 vai ser porta raiz. E no caso do switch 1, todas as portas, como ele é o ponte raiz, todas as portas vão ser portas designadas. Em seguida são eleitas as portas bloqueadas. Aí a gente está continuando o processo do algoritmo do Spanning Tree. Então, se uma porta não for raiz ou for designada, ela vai se tornar uma porta bloqueada ou alternativa. E aí ela vai ser bloqueada para evitar os loops na rede. Ok? Não encaminhado os quadros Ethernet. Certo, pessoal? Gente, teve muita informação, eu vou ficar por aqui por hoje, tá bom? Na semana que vem eu termino esse assunto do protocolo Spanning Tree. Até mais!